Olá, meu amigo e minha amiga. Amanhã, nesta segunda-feira, sem muitos alardes na grande mídia aqui no Brasil, uma fila dará passos muito importantes. E essa fila, como você que está aqui no nosso portal do José já sabe, é aquela que conduz à Orcrim, comandada pela figura do ex-presidente da República, o inelegível, para ir mais perto de Bangu 8, Papuda, outra instituição prisional congênere. Isso porque amanhã começam os primeiros depoimentos das testemunhas que foram arroladas para documentar, para esclarecer como é que foi essa tentativa de golpe que queria destruir a nossa democracia aqui no nosso país. E vejam só, a fila dos depoimentos começa com o general Freire Gomes, que está sendo ameaçado nas redes sociais ainda pelo filhote, né, pelo neto do ditador, que disse aqui que Bolsonaro, voltando ao poder, o que ele vai fazer com generais. Vejam só, isso nos dá sempre a dimensão do que estava acontecendo no nosso país. Vejam um golpista fora do Brasil, que ainda está virulentamente tentando ali ameaçar, tentando deixar os generais, deixar as testemunhas em pânico, com algum tipo de receio ou medo, né? Mas isso não vai acontecer, né? Agora, o covarde fala isso porque está lá fora do Brasil, né? Aqui dentro ia ser complicado, porque ele já estaria no Chilindró há muito tempo. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e vou trazer aqui mais um contraste do que foi a valentia da figura do inelegível e do pedido que ele está fazendo de anistia, pedindo ao Lula, pedindo ao ministro Alexandre de Moraes, se rastejando ali para ver se consegue algum tipo de alteração na realidade dele, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas é sempre muito importante. Em primeiro lugar, convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Lembrando mais uma vez aqui a vocês que nós temos o nosso canal de cortes, onde eu sempre coloco vídeos mais curtinhos, editados ali, para você compartilhar também para mais pessoas, tá? Se inscreva lá porque é muito importante também, ajuda o alcance aqui das nossas conversas chegarem a mais pessoas, tá legal? Bom, em primeiro lugar aqui, eu queria abrir o nosso papo fazendo homenagem a todas as pessoas, né, que mandam os comentários aqui para o nosso portal. Eu fico muito tempo, gente, todos os dias, lendo os comentários de vocês. Isso me dá uma dimensão do que pessoas que estão antenadas com a realidade brasileira estão pensando. Aqui no Brasil e fora do nosso país, tem muita gente fora do Brasil, mas eu fico muito tocado, muito comovido quando eu pego um comentário como esse aqui. Eu vou ler para vocês. Oi, José, bom dia. Eu sou o Pedro Bahia. Sou um simples carpinteiro, tenho 68 anos e estou na ativa ainda, graças a Deus. Moro em Altamira, no Pará, na Transamazônica, e assisto o seu portal todos os dias, geralmente no horário de suas lives. Estou trabalhando, mas assim que posso, entro no YouTube e assisto. Gosto muito de suas análises sobre política e sobre o governo. Meu irmão aqui na região, o que tem de bolsonarista analfabeto politicamente é de perder a fala. Mas bom domingo para o senhor e muito sucesso na sua jornada, beleza? Olha, Pedro Bahia, quando eu leio esse comentário, acontece um troço muito interessante, tá? Aliás, quando eu leio os comentários de vocês e o local que vocês estão, né, eu consigo viajar, meu espírito parece dar um pulo, né? Então, se sinta aí, eu chegando em Altamira, te dando um grande abraço, cara. Eu consigo até enxergar, assim, nessa região. Eu conheço de passagem, né? Já andei muito de jipinho por esses cantos aí, já fiz muitas viagens há um tempo atrás com amigos. Então, é sempre uma região que é muito inspiradora, né? Que deixa a gente aqui com um sentimento muito legal de sermos brasileiros. Então, eu gosto de ler o que vocês postam aqui, porque justamente eu consigo ter essa dimensão. Então, vocês todos estão aqui no nosso portal, se sintam abraçados sempre, né? E aí, fazendo um contraste, ô Bahia, meu caro Bahia, olha só, tem um comentário aqui, também do povo da direita, né? Eles entram aqui no nosso portal. Ó, o Rubinei Brandão mandou o seguinte aqui para mim. Moraes pode ser preso a qualquer momento. Ele manipulou as eleições de 2022, além de ser cúmplice do roubo do INSS. O Gonê manipulou as delações do Major Cid, que está na fila e que não andará nunca, a não ser para prender o juiz da Suprema Corte.
O professor fica iludindo os seus seguidores e as leis estão caindo por terra. O povo todo está vendo isto, mas professor, todo brasileiro já abriu os olhos e já sabemos que tudo essas narrativas vão cair por terra. Dá para ver que o Rubinho é uma pessoa simples, né? Enfim, teve dificuldade de se expressar aqui também. Mas isso nos dá conta também de como anda a contaminação na cabeça de uma grande parcela da sociedade brasileira e como nós teremos muito trabalho para reverter isso. E por isso é muito importante que haja sempre uma comunicação politizadora de pessoas que possam explicar, desmontar todo esse tipo de crença que muita gente ainda tem no Brasil. E ao lado desse combate politizador, é importante que o governo, que é um governo progressista, tenha concretudes para apresentar para a sociedade, tenham realizações, tenham entregas, obras, fatos. E isso, para que isso seja bem assimilado, é importante que haja essa comunicação, enfim, uma coisa meio simbiótica, né? Uma entrega e uma comunicação politizadora, porque senão vai ficar muito complicado a gente conseguir reverter quase essa lavagem cerebral que muitas pessoas sofreram aqui no nosso país, né? Daí eu chego aqui, pelo menos para alertar as que pintam aqui no nosso portal, e para você, né, que está aqui no nosso portal, que já sabe disso, mas é sempre legal a gente mostrar esse contraste, para quando você estiver conversando com algum bolsonarista, você fala assim, vem cá, o Bolsonaro é corajoso? Você acha que ele é um cara destemido? Olha, o Figueiredo, Paulo Figueiredo, neto do ditador, ele postou um vídeo ontem, dizendo o seguinte, fazendo um contraste entre o Trump e o Bolsonaro, que o Trump teria enfrentado a Suprema Corte nos Estados Unidos, ele foi para todas as audiências, e fez cara de mal, e ameaçou, e fez bravata, e fez firula para um lado, e fez firula para o outro, e publicou isso, e publicou aquilo, e o Bolsonaro ficou caladinho. Ou seja, nas entrelinhas, ele também está chamando o Bolsonaro de covarde, de arregão, de bunda mole, né, no português claro, né? E é isso que ele é mesmo. E aí, para você não ter dúvida, olha só o comportamento do covarde, que o covarde é aquela figura que é muito valente num momento, mas no outro ele fica totalmente murcho, né? Esse é o verdadeiro covarde. Então, os contrastes que a gente tem, e eu vou mostrar para vocês ao final, a fala do neto do ditador, o que eles fariam conosco, né? O que eles pretendem fazer na ilusão que Bolsonaro possa voltar ao poder. Vamos lá. Um legislativo também independente, para que possam tomar decisões, não monocraticamente, por vezes, mas as questões que interessam ao povo como um todo, que tomem, mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou, porra! E aí Ontem vai, foi né? o último... Vejam só a forma virulenta, né? E tinha mais, né? Essa aqui eu acho muito exemplificativa também. E vamos colocar o contraste na sequência, né? O ser rastejante. Ele vai sair de superintendência, da superintendência, são 27 superintendentes do Brasil, para ser diretor executivo. Você estava reclamando na época que o Ramagem, ele queria colocar o Ramagem como superintendente e foi barrado pela proximidade do Ramagem com os filhos dele. E aí eu estou trocando ele? Eu estou tendo influência sobre a Polícia Federal? Eu estou tendo influência? Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Mas ele tratava a imprensa. Folha, cala a boca, não te perguntei nada. Folha de São Paulo! Folha de São Paulo! Um jornal patife e mentiroso. Está saindo, cala a boca! Cala a boca! Está saindo de lá para ser diretor executivo. Pronto. Então, esse é o valente que essa gente acreditava. Nossa, é o meu presidente, né? Já desafiei o Alexandre de Moraes que vazou. A quebra desse sigilo telemático do meu ajudante de ordem, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho 4, é um cara de confiança meu. Cid, aquele assunto com o Putin é assim. Aquele assunto com o Joe Biden é assado. E esse cara consegue pegar isso tudo para ele. Tem que ver as contas particulares da primeira. Então, esse é o virulento. E aí, mais uma bravata aqui para a gente finalizar esse momento corajoso, né? Eu me viro contra processos. Que até já falo que eu vou ser preso. Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso.
Ele jurou por Deus, né, que nunca será preso, né? E aí é o seguinte, depois das filas andarem, encontrar, achei isso aqui, ó. Ele se humilhando, rastejando, pedindo ao presidente Lula, ao ministro Alexandre de Moraes, né? E tem pena dele, né? Mais ou menos isso. Dois pesos, duas medidas são essas, meu Deus do céu. Para nós pacificarmos o Brasil, alguém tem que ceder. Quem tem que ceder? Eu sou Alexandre de Moraes. Anistia. Em 79, foi anistia, eu não era deputado, né? Foi iniciado gente que matou, que soltou bomba, que sequestrou, que roubou. A anistia, gente, ela beneficiou principalmente, exatamente o lado dos torturadores, dos bandidos de Estado. Porque quem estava preso por algum crime naquela época, eu já expliquei aqui para vocês, não foi anistiado. Quem estava na cadeia não foi anistiado. A presidenta Dilma não foi anistiada. Ela cumpriu a pena dela, ela só saiu quando a pena terminou. A anistia beneficiou, sobretudo, os torturadores, sobre o principal deles, né? O líder mental de Bolsonaro, que foi o Brilhante Ustra. Que sequestrou o avião, e vamos pacificar, zero jogo daqui para frente. Agora, é fácil, né? Tenta o golpe, aí o golpe dá errado, e aí vamos zerar daqui para frente, né? Bom, aí chegamos aqui no neto do ditador, que a conversa dele foi exposta, que comprova, ao contrário do que eles dizem, esse pessoal que vive no mundo paralelo, comprova que o Bolsonaro anuiu com o golpe, e ele ficou até o último minuto, depois da prorrogação, inclusive, calado, esperando que alguma coisa acontecesse. Só depois que a casa caiu, que o golpe fracassou, é que ele fez um comentário no Twitter. Mas essa é a prova cabal de que ele estava totalmente envolvido, ele estava motivando esse golpe. E aí o seguinte, o neto do ditador veio a público fazendo ameaça aos generais, dizendo isso aqui, ó. E o general Freire Gomes vai depor amanhã. Será que o general vai ficar com receio disso aqui? Bem, que ninguém cogitou porra de golpe de Estado nenhum. Por isso que vários deles... Cadê o senhor, general Freire Gomes? Vários deles... Freire Gomes vai depor amanhã, tá, seu Paulo? Ai. Nunca falaram que foram procurados para golpes de Estado, porque as minutas, as discussões que haviam... Desculpe, tá, seu Paulo? O senhor é imbecil ou está se fazendo de imbecil? Só acha que alguém se reúne assim, vamos fazer bota na agenda, reunião para golpe. Existe isso em algum lugar no mundo? Não eram sobre golpe de Estado. Estado de sítio não é golpe de Estado, Estado de defesa não é golpe de Estado. O golpe, o estado de sítio, o estado de defesa, dentro dessa conjuntura, dentro das circunstâncias, eram ferramentas para um golpe, ô criatura. E eles sabem muito bem disso. Volto a dizer, filhas das putas. Pessoal, eles são muito... quando a cultura falta, né, aí vai para a vala, né, para o esgoto. Tô louco. 1º de janeiro a 15 de janeiro. Paulo Figueiredo, ministro da Defesa. Ele está se lançando a ministro da Defesa num eventual governo Bolsonaro. Então, o Bolsonaro já conversou com ele, será? Eles não podem conversar, né? Eles são impedidos aí. Aliás, é um criminoso que deveria se apresentar para ser julgado, né? Mas está foragido, né? Mas está dizendo que virá para o Brasil e do dia 1º de janeiro de 2027 até o dia 15 de janeiro de 2027, é isso aí, ó. Vou fuder com a vida de vocês. Eu sei quem são cada um de vocês. General Tomás, você vai ser meu ajudante de ordem. Só para você carregar a minha mala. Eu vou cagar dentro da mala e vou entregar na sua mão para você carregar 15 dias. Depois você vai ter uma baixa desonrosa. Olha, eu acho que na vida a gente não tem que ser vingativo. Mas com vocês, melancias, você, General Tomás, que implorou para o Alexandre de Moraes... E aí, né, é o seguinte, vem cheio de histórias, cheio de milongas, mas é o seguinte, né, amigo? Será que o general Freire Gomes vai se intimidar com as suas falas? Será que ele dirá que não houve nenhuma sondagem para se termos um golpe no Brasil? Então fica por aí. Gente, mais tarde eu volto, que tem mais novidades aí para conversar com vocês desse domingão, tá legal? Fico por aqui, um grande abraço, mande seu comentário. E Bahia, um abração, falou? Tchau, gente!